Olá pessoal, vou falar mais um pouco sobre esse livro aqui, O Judaísmo e as Origens do Cristianismo, David Flusser, volume 3. Falar sobre essa divisão, né, entre cristãos e judeus, como é que se processou essa divisão entre cristãos e judeus. Ele fala um pouquinho sobre isso, David Flusser. Ele cita a carta aos Magnesianos de Inácio, que já nos fins do século I mostra que os judeus haviam ingressado na igreja dos cristãos, né? E esses judeus eles já passaram a deixar de observar o sábado, passando a celebrar os domingos. Algumas décadas mais tarde, Justino, no diálogo com Trífon, no capítulo 47, ele diz que os judeus que observavam as prescrições da Torá, eles podiam ser considerados como irmãos em Cristo, desde que não forçassem os gentios a serem circuncisados, como eles, a celebrarem o sábado ou observarem qualquer cerimônia parecida. Então, os aspectos ideológicos do contraste entre a lei judaica e o evangelho, segundo David Flusser, têm sua origem na ideologia religiosa dos essênios, uma seita judaica rigorista e separatista, cujos escritos foram descobertos nas cavernas de Qumran. Segundo David Flusser, o pensamento essênio ele influenciou profundamente a eclesiologia da igreja cristã primitiva. E essa tendência separatista, centrífuga da ideologia essênia favoreceu a separação do cristianismo com o judaísmo. Um outro ponto que o David Flusser observa também é com relação aos conflitos que se seguiram lá em Jerusalém, nos anos de 66 a 70, em que houve a destruição da cidade, né? Nesse momento, os cristãos fugiram para a cidade de Pela, em 68. Esse fator ele foi decisivo para aumentar a tensão entre judeus e cristãos, porque os judeus esperavam que os cristãos permanecessem lá para lutar contra os romanos, né? Logo em seguida, na revolta de Bar Kokhba, em 135, novo problema acontece, porque o Bar Kokhba ele se anuncia como Messias, e os cristãos não aceitam ele como Messias. Então, inicia-se uma perseguição dos judeus contra os cristãos, exatamente pelo fato dos cristãos não reconhecerem o Bar Kokhba como Messias. Então, tudo isso vai aumentando o grau de separação entre os dois grupos, né? Justino, na sua primeira apologia, no capítulo 131, ele diz que os judeus têm os cristãos na conta de adversários e inimigos. E como vós, os pagãos, eles nos matam e nos punem sempre que têm o poder. Então, depois que a guerra judaica se alastrou, recentemente, isso o Justino falando, Bar Kokhba, o mentor da revolta dos judeus, deu ordens para que só os cristãos fossem submetidos a punições cruéis, a menos que negassem Jesus e proferissem blasfêmias. Essa tática, né, de forçar os cristãos a negar a sua fé e proferir o apoio a outra religião, né? Isso também é citado por Plínio, né? Plínio, nas cartas de Plínio, ele faz referência a isso, né? Para você identificar um cristão, você tem que submetê-lo a adorar os nossos deuses. Se ele se rejeitar a fazer isso, é porque provavelmente ele é cristão. Então é a mesma tática aqui que é usada pelos judeus aqui do Bar Kokhba. Então, são esses pontos que eu gostaria de destacar. Muito obrigado.